Cadê a sua ousadia? É o tema que nós vamos falar hoje e eu agradeço você que para ouvir os vídeos, que dá o seu like. Isso anima a continuar. Eu sei que não é uma grande multidão, mas é bom ver que tem pessoas que estão gostando, estão ajudando a gente a continuar. E por que a gente perdeu a nossa ousadia? Nós parece que estamos tão acomodados, ficamos amortecidos com as redes sociais, aqueles vídeos pequenininhos, a gente vai fazendo assim, né? Vai passando um atrás do outro, e isso vai levando o nosso tempo, a nossa energia. Às vezes nós já fomos pessoas ativas que tivemos iniciativa, que fazíamos na nossa juventude, alguns que estão, mas que são jovens, mas também não estão com essa ousadia toda. E porque nós nos magoamos, sabe? Demos ideias e as pessoas não aceitaram, a gente se chateou tanto com tantas coisas, a gente se ofendeu e deixamos de fazer qualquer coisa, de dar ideias, de participar e tornamos pessoas passivas. Mas o que é ousadia? Quando eu falo em ousadia, o dicionário fala que é coragem, audácia, decidir, empreender. Você pode ser uma pessoa de talentos, mas tem tanta timidez, não consegue colocar as suas ideias, dar a sua opinião. Eu quero falar de um homem na Bíblia que é um exemplo de ousadia para mim, que é o apóstolo Paulo. E nós temos uma situação que ele está na cidade ali em Atenas, isso está em Atos 17, 22, e ele chega lá e ele começa a ver aqueles deuses, e ele começa a falar com as pessoas e a pregar. Ele vê lá um Deus desconhecido e aquilo pega um ponto e ele já está falando e ele tem coragem e tem ousadia. Mas você pode falar como eu também penso. Eu estou longe de ser como o apóstolo Paulo, eu sou muito tímida, não consigo assim. Entretanto, dentro daquilo que você é, você pode ser ousado. Você ter a sua própria ousadia. Por quê? Porque o mesmo Espírito que foi dado a Paulo foi dado a nós. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, aquele jovem que ele estava discipulando, ele falou o quê? 1 Timóteo 1,7, porque eu não dei para você, Deus não tem dado para você um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por isso é para nós também. Deus nos deu esse espírito, o espírito de poder. O poder não é nosso, é de Deus. Mesmo dentro da nossa timidez, nós podemos desfrutar desse poder quando nós temos alguma iniciativa. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo, que eu frequento a hidroginástica e eu gosto muito de ir lá, eu até levo meus irmãos porque é bom para a saúde e tudo. Entretanto, teve uma altura que a piscina fechou e eu cheguei lá e a piscina estava vazia e eles estavam quebrando tudo. E eu falei, mas o que aconteceu? Ah, teve alguma coisa tá entupindo a piscina e a gente não descobre. E né, então não tem previsão de quando vai abrir. Cheguei em casa e aquilo me deixou aborrecida e veio aquela voz dentro de mim. Ora pela piscina. Eu falei, tá bom, Deus. Então eu comecei a orar. Mas aí continuou, não, você vai orar lá, na piscina mesmo. E aí eu falei, mas, ai Deus, que coragem eu tenho para chegar lá e falar, eu quero orar aqui na piscina. Foi realmente, só que eu não conseguia ficar sossegada enquanto eu não decidi obedecer aquela voz interior, que era a voz do Espírito Santo, porque dizer para você fazer uma coisa boa de oração, só pode ser Deus, né? E eu parei de ficar discutindo e fui lá. E daí estava lá o rapaz que estava quebrando, tinha lá o dono da piscina. Eu falei assim, eu posso orar aqui? E ele disse, sim, pode, muito assim, espantado. Né? Eu fui lá, estendi a mão e fiz uma oração para que o Senhor revelasse qual que era o problema daquela piscina. E graças a Deus que o Senhor usou, eles acharam
era até uma roupa de uma criança que estava no cano entupindo, e eles conseguiram resolver o problema. Então, o poder foi de Deus, mas Deus usou. Ele pode nos usar, porque Ele é todo poderoso. E ainda quero contar para você uma outra ilustração que eu achei muito interessante, que eu ouvi de um pregador, que contou de um seminarista que fez o seu seminário nos Estados Unidos e depois foi para uma ilha do Pacífico. Chegou na ilha e ele falando que gostaria de falar para as pessoas sobre um poder transformador, o poder de Jesus. E aqueles homens falam, não, a gente aqui não precisa de nada disso. Quando nós temos aqui os nossos deuses, quando nós precisamos de chuva, a gente pede e ele responde. Quando alguém fica doente, a gente pede e nós somos atendidos. Então nós não precisamos do seu Deus. Ele assim muito constrangido e tímido falou, então tá bom, né? Será que eu não podia só fazer uma oração? E ele estava ali junto com várias pessoas, assim, no local. E eu falei, tá bom, pode fazer uma oração. E ele foi fazer aquela oração bem batista, bem simples. Ele só fez uma oração tão simples, no final ele falou em nome de Jesus. E aí um homem veio e falou assim, que nome é esse que você falou? O que aconteceu? Porque você, na hora que você falou esse nome de Jesus, os espíritos foram todos embora daqui. Nós sentimos um poder aqui. De quem que é esse poder? E ele então teve a oportunidade de falar de Jesus. Então, o poder é de Deus. Nós só precisamos ter uma iniciativa. Às vezes é uma iniciativa pequena, para a gente conhecer esse poder maravilhoso de Deus. E Ele quer se revelar a nós. Então, seja uma pessoa que tenha uma iniciativa. Comece a deixar de ficar tanto tempo se entretendo nas redes sociais e para um pouco. Faz algo diferente. Começa a buscar a Deus, começa a ver o que Deus quer que você faça. E você vai começar a descobrir que Deus maravilhoso é esse, que é um Deus de poder, um Deus de amor e de moderação. Vamos seguir esse exemplo maravilhoso que temos do apóstolo Paulo. Um grande abraço.